E aí galera, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Como que vocês estão? No caso de hoje, com a sugestão da inscrita Ana Carla, vamos falar de Huggy Mandel, o cantor de reggae com voz angelical. É incrível como vários cantores de reggae que sempre pregaram a paz, a tranquilidade, o amor e a união entre as raças morreram de forma brutal, morreram de forma triste. Se você é novo por aqui, você tá na série Morte no Palco do nosso quadro Crime Lines. E no quadro Crime Lines falamos sobre casos, mistérios, crimes, suspense, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e dê aquela moralzinha pra mim, galera. E galera do reggae, valeu pela audiência. E se puderem, assistam meus outros vídeos onde eu conto sobre outros casos, outros tipos de cantores, outra situação, beleza? Tamo junto? Então solta a intro. Christina got shot. Christina got shot. There is something still going on. Huggy Christopher Mandel nasceu em 14 de junho de 1962 em Kingston, na Jamaica. Ele era o único filho homem em um total de 4 irmãos, filhos do Alvin Mandel, um advogado de sucesso, e de Teresa Mandel, uma família de classe média jamaicana. Huggy estudou na escola preparatória St. Margaret, na Kingsway School e, por último, na Ardenne High School. E Mandel inicialmente praticava corridas e era conhecido por ser bem competitivo. E por isso muitos achavam que ele seria um atleta profissional, já que a Jamaica exportou vários talentos, assim como o Usain Bolt e a Zafa Powell, por exemplo. Porém, ele matava muita aula para poder escrever algumas letras de música e ir nos estúdios onde o reggae crescia cada vez mais ali no cenário musical. E Huggy escrevia músicas com um forte apelo político e ideias rastafares. E mesmo sendo muito novo, Huggy considerava a religião muito importante e ele falava muito sobre o capitalismo e sobre o apartheid na longínqua África. Então logo Mandel seguiu a carreira musical e, por coincidência, ele morava na região de Red Wills, muito perto de outros 3 jovens que eram Easton McNuffie, Earl Sixteen e Wayne Wade, que também se tornaram cantores de reggae. E nessa época, Mandel foi apresentado ao reggae pelo artista performático e produtor Boris Gardner, que era um amigo da família de Mandel. Joey Gibbs, um renomado produtor de reggae, agendou um dia para que o Easton McNuffie, um daqueles 3 rapazes que eu falei anteriormente, fosse gravar o single Malcolm X no estúdio Errol Thompson Records, lá em Kingston mesmo. Inclusive, esse foi um estúdio que Mandel foi rejeitado várias vezes. Então, graças à ajuda de Boris Gardner, Joey Gibbs ofereceu a Mandel uma chance de gravar uma música. Então, com apenas 13 anos de idade, ele gravou o single Where Is Not Dread com a produção do próprio Gibbs. E apesar do resultado ter ficado muito bom, a música nunca foi gravada, ela nunca foi prensada no vinil naquela época. Mas em compensação, neste dia estava lá o Augustus Pablo, que era um grande compositor e produtor que viu muito potencial em Mandel. Então ele convida Huggy para poder criar algumas canções em sua casa. Mandel escreveu a letra das músicas Africa Must Be Free e My My, enquanto Augustus ele compôs ali a melodia dessas músicas. E no outro dia eles retornaram ao estúdio Errol Thompson e gravaram 2 singles dessas 2 músicas que mais tarde fariam parte de um futuro álbum. A música My My, ela também foi lançada como My Mind pelo selo Rockers International. Fez muito sucesso na África, que incluía trechos retirados do discurso do imperador etíope Haile Selassie I, que era considerado o Messias na religião Rastafari. E um dos trechos falava que a África seria liberta no ano de 1983. E por incrível que pareça, essa música não fez muito sucesso na Jamaica, então ela não foi executada em vários shows de Mandel. Então, entre os anos de 76 a 78, Mandel, com apenas 16 anos, ele escreve mais 2 novas músicas chamadas de Let Us All Night e Why Do Black Men Fuzzy Fight, e grava ambas as canções no renomado estúdio Black Ark com a supervisão de Lee Perry, que além de dono do estúdio, ele também remixou as faixas. Engraçado que Mandel, ele gravou vários singles, mas algumas composições ele assinava com o nome de Jali Vai. E Mandel, ele fez vários shows antes mesmo de lançar um álbum completo. Eu não vou falar de todos os shows, galera, mas eu vou citar alguns. Em 25 de maio de 1977, ele se apresentou no 14º aniversário da Organização da Unidade Africana. Em 1980, ele se apresentou em um cruzeiro feito nas Bermudas, onde ele ficou no apartamento de Cyril Steed, que era um famoso jogador de futebol do time Devonshire Cougars das Bermudas. E 2 curiosidades, galera. O Devonshire Cougars, ele faz parte da CONCACAF, que é uma confederação de
futebol similar à Conmebol do Brasil ou mesmo ali da UEFA da Europa. E outra curiosidade, galera, essa um pouquinho mais triste, é que Tumaini Steed, que era filho do Sírio, era um grande jogador de futebol, assim como seu pai. Porém, ele se envolveu em um acidente de moto e faleceu em 11 de julho de 2012. Bom, galera, voltando a falar dos shows de Hug, ele se apresentou em Paris em 1980, em Londres em 1981, e em 4 de outubro, Mandel ele se apresentou no festival de reggae Sunblast na Califórnia, o qual também tocaram os lendários The Wailers. Inclusive, esse foi o primeiro show deles fora da Jamaica desde a morte do Bob Marley, que aconteceu em 1981. Mandel também apareceu aqui nas terras brazucas. Ele apareceu no festival Raiz do Reggae, lá na Bahia, e depois ele foi para o Japão. E tudo isso em 1981. Em 1982, Mandel, mesmo resfriado, se apresentou em Berkeley, na Califórnia. Só que esse fato, ele não passou despercebido ali pela galera do jornal local, que falou que sua voz doce e angelical foi afetada por essa gripe e estragou toda a sua performance. Então, em 1983, o Huggy Mandel ele lançou seu primeiro álbum completo chamado de Africa Must Be Free, onde ele escreveu todas as letras, incluindo seus 4 primeiros singles gravados, menos a primeirona de todas, que foi aquela música que eu falei que não foi prensada. E esse álbum ele foi incluído naquele famoso livro escrito pelo saxofonista Thomas Raphael Moon, chamado de 1000 gravações para ouvir antes de morrer. E ele também recebeu 5 estrelas da revista Rolling Stones, fazendo um grande sucesso na Europa. Huggy Mandel era muito amigo de outro cara bem famoso ali no reggae, na verdade ele é famoso até hoje, galera. E esse cara é Junior Reid, eles se conheceram quando Mandel tinha 16 anos e Reid tinha 13. E eles se conheceram no lendário estúdio King Dubs, que fica no bairro de Waterhouse. E esse bairro é bem perigoso, galera. Como o Mandel já estava bem famoso, galera, ele cria seu próprio selo chamado Man Rock, e ele produz a música ali para o seu primeiro artista, que seria o Junior Reid. Nessa época, já com certo sucesso, o Huggy Mandel ele rodou a Jamaica inteira fazendo vários shows, tocando inclusive no Kilimanjaro Sound System. E muitas vezes ele se apresentou junto com aquele seu amigo Junior Reid, utilizando seu pseudonome Jali Vai. Porém, muitas pessoas afirmavam que Mandel ele não era um cara nada fácil. Inclusive, o jornalista inglês Ross Haynes, ele disse que o Huggy ele era como um iceberg humano. Muitos diziam que ele era uma espécie de Tim Maia do reggae. Ele furava shows, desmarcava eventos em cima da hora, ele renegociava contratos já firmados e durante sua primeira turnê americana, Jerry Stein ele organizou esse show e ele contratou ali equipamentos de filmagem de última geração que gravaria o show de 3 ângulos diferentes. Isso era algo muito caro e raro para um cantor de reggae da Jamaica. Porém, quando o Mandel viu aquilo, ele ficou muito puto. E ele falou que não gravaria aquele show. Muitos diziam que naquela época ele queria muito dinheiro para gravar com todo aquele aparato televisivo. E é claro que aquilo foi uma grande frustração para o Jerry, que era muito seu fã. Porém, tudo foi desmontado e o show foi realizado. Inclusive esse show ele pode ser encontrado aqui no YouTube, galera. Tempos depois, a parceria de Mandel e Augustus Pablo chegou ao fim devido a um desentendimento comercial. E Mandel seria um artista independente, ele ia lançar seus próximos singles pela sua própria gravadora. Com certo nome no cenário do reggae da Jamaica, Huggy lançou seu segundo álbum chamado Time and Place, gravado pela Muni Music, entre vários outros singles. Só que, galera, nas pesquisas que eu fiz, algumas fontes falam que Mandel lançou 5 álbuns. Outros lugares dizem que ele lançou somente esses 2 álbuns, aquele primeiro e esse segundo que eu falei agora. Só que tem algumas fontes que ainda dizem que ele só gravou um único álbum e todos os outros lançamentos foram póstumos. E galera, agora um fato muito curioso. O Mandel disse que Bob Marley, no verão de 1969 no Woodstock, quando ele tinha apenas 24 anos, ele falou algo em morrer com 36 anos de idade, que ele não passaria dessa idade. E depois em uma entrevista, Mandel disse que ele via em Kingston que era um lugar muito violento. E que muitas vezes ele estava na rua procurando algo para comer ou mesmo fechando algum negócio. E que a qualquer momento ele poderia levar um tiro. E por incrível que pareça, alguns rastafaris conseguiram prever seu próprio destino. No dia 10 de outubro de 1983, o Huggy Mandel e o Junior Reid, eles foram receber o pagamento de um show e logo depois eles foram para Montego Bay para poder ir na casa ali de Mandel para poder passar um tempo com a mãe dele. E quando eles voltaram, tempos depois, cada um foi para sua casa e quando o Mandel chegou ali na sua residência, ele viu que ela estava arrombada e tinha vários pertences roubados. No dia seguinte, vários vizinhos de Mandel passaram as características desse suposto ladrão. Então Mandel, que já não era um cara muito fácil, ele junto ali com o Reid, fizeram uma busca
busca pelos bairros locais até que eles encontraram o suposto bandido. E depois de confrontá-lo, eles falaram ali pro cara entrar no carro que eles queriam conversar. Só que nesse momento ali, o Mandel e o Reed, eles levaram o bandido ali até a polícia. E chegando lá, o cara já era um velho conhecido ali pelos seus delitos e ele foi detido pelos policiais. E no dia seguinte, Mandel saiu de um estúdio junto com sua namorada, que estava ali no banco da frente do seu carro, e com Junior Reed, que estava no banco de trás. Passando pela avenida Grand Span em Kingston, eles foram abordados por um cara chamado Rodrigo Codrington, que era irmão do suposto delinquente. Então o cara perguntou onde estava o seu irmão e Mandel disse que ele estava sob a custódia da polícia. E Rodrigo ficou com sangue nos olhos e exigiu que Mandel retirasse a queixa contra o seu irmão. Só que o Hug disse que ele deveria pagar por todos seus pertences roubados. Enquanto ele não pagasse, ele não sairia da cadeia. E o Ricardo disse que se seu irmão não fosse solto, Mandel não sairia dali. Logo começou uma forte discussão e Mandel ele tentou arrancar com o carro, só que o carro era automático e deu uma solavancada para frente. Nesse meio tempo, Rodrigo sacou uma arma e ele apontou ela para o rosto da namorada do Hug. Em uma nova tentativa de sair com o carro, Mandel ele avança com o corpo para frente, meio que estando desesperado para poder sair logo. Nesse momento, o carro dá um tranco para frente e o Rodrigo ele fica no rumo da porta traseira do lado esquerdo do veículo e ele efetua um único disparo. A bala atravessa o vidro traseiro e atinge Hug e Mandel na cabeça, que logo cai ali no volante do veículo. O Reed ele fica em estado de choque, ele se deita ali no banco de trás fingindo estar morto. E nessa hora o carro desce e bate rumo ali numa cerca. O Rodrigo foge logo na sequência. O Reed espera um tempo ali e depois ele sai em busca da polícia que chega minutos depois. O Hug é levado para o hospital às 17 horas e o Reed ficou todo o tempo com ele, que foi declarado morto às 5 horas da manhã, quando os aparelhos que o mantinham vivo são desligados depois da sua morte cerebral. Um tempo depois, Codrington foi capturado e levado para a prisão. No dia 22 de novembro de 1985, em uma sexta-feira, Rodrigo Codrington, com 25 anos, foi condenado pelo juiz Downer pelo crime de homicídio contra Hug e Mandel. Porém, a defesa afirmou que Mandel e Junior Reed eles tinham ido à casa ali do Rodrigo para poder espancar ele. E no dia do crime, o Rodrigo viu Mandel, que chamou ele de ladrão e disse que ia colocar ele na prisão, assim como fez com seu irmão. De acordo com Codrington, Mandel ele se virou para Reed, que estava sentado ali no banco de trás do carro, e falou: "Morda-lhe as estrelas". E Rodrigo, com medo ali daquelas palavras que Mandel disse, ele não entendeu o que aquilo queria dizer, ele achou que os caras iam fazer algum mal contra ele. Então ele pegou sua arma em legítima defesa, só que ele não disparou. Ele não sabe como ela atirou sozinha. Codrington disse para o tribunal que ele não era o atirador e que foi tudo um acidente. Rodrigo foi acusado de assassinato, mas o júri o condenou por uma pena um pouco menor. Então Rodrigo Codrington foi condenado a 10 anos de prisão com trabalhos forçados. Hug Christopher Mandel foi sepultado em 30 de outubro de 1983 no Dovecote Memorial Park em Montego Bay, na Jamaica. Em vida, ele não pôde ver a África livre, como diz a profecia relatada em sua música My My. E isso não se cumpriu pelos próximos 11 anos, onde a África só foi liberta totalmente do apartheid em 27 de abril de 1994, com a eleição de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Então é isso, galera, mais um caso da série Morte no Palco no nosso quadro Crime Lines. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, dê uma moralzinha pra mim, galera. Ajuda a fortalecer o canal, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!